Olá, você está no canal Navio de Levezas. Seja bem-vindo. E hoje nós vamos conversar em um momento muito agradável, porque já estávamos falando antes com uma convidada muito querida, que eu conheci recentemente, mas já criei uma afinidade grande. Naquele momento vocês vão saber já quando foi, como foi, que é a Josi. Seja muito bem-vinda. E aí, Beth, você quer apresentar a nossa convidada, minha amiga? Vamos apresentar a Josi, mas antes eu gostaria de agradecer os comentários, a interação que vocês estão tendo com o nosso canal nos podcasts e fortalecer que vocês podem fazer perguntas, os nossos convidados responderão as perguntas que serão diretas e a gente gosta muito de sugestões, comentários. Muito obrigada. E aí, como sempre, né, nós estamos trazendo uma pessoa que tem uma história, que vive o que fala, né? E hoje nós trazemos a Josi Benegatti. Ela é uma mulher trans, arquiteta e design de interiores. Ela é professora universitária e pesquisadora dos assuntos da cor e da luz. Ela é mestra pela Escola de Artes, Ciências e Humanidade da USP, piauiense, radicada em São Paulo, tem uma história de muita luta para sobreviver em São Paulo e é doutoranda pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e ela pesquisa a cor no maximalismo, que é uma palavra nova para mim. E ela vai contar aí a história dela. Com você, Josi, a palavra. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite, tá? É muito interessante, é muito importante estar aqui, porque essa história que eu vou contar, na verdade, ela é um case de aula, né? E os alunos sempre diziam, Jô, você precisa lançar um livro, você precisa contar essa história em outros lugares, e eu tenho a sensação que essa história pode fortalecer as histórias das outras pessoas, ou pode ser um caminho de superação, né? Um olhar especial para as outras pessoas, né? Quero deixar claro que nenhuma de nós conhecemos essa história, que eu evitei conversar com ela esses dias porque eu estava curiosa, justamente para conhecer aqui, nesse momento, e gerar as dúvidas e curiosidades no processo da nossa conversa. Que bom. Verdade. Tá ótimo. Então vamos lá. Bom, eu sou a Josi Benegatti. Eu sou piauiense, né, e eu venho de um momento muito difícil por conta da minha condição de ser uma mulher trans, de não se identificar com o que era estabelecido naquele momento. Eu tinha um pensamento e entendimento de que só estudando eu mudaria a minha realidade, porque eu venho de uma família muito pobre do Piauí, né? Não sou de família bastarda, não sou de família com muito dinheiro, então eu sempre precisei galgar tudo que eu queria de alguma forma mudar na minha vida, né? E eu fiquei no Piauí até os 19 anos de idade e estudei lá onde pude e o que pude, porque também havia uma limitação de formação, né? Eu fiz lá um curso técnico de edificações, que era um curso que já trabalhava de alguma forma, que tinha um olhar para o desenho, que trabalhava com construção civil, né? E que esse curso de alguma forma me abriu portas para olhar para a questão das artes, da estética, né? Mas, de alguma forma, a moda me atraía muito. Então, lá no Piauí, eu cheguei a trabalhar com moda. Eu era estilista de uma loja por algum tempo, fui, e tinha o objetivo de vir para São Paulo para galgar um espaço nesse universo da moda. E assim foi feito, né? Terminei o curso técnico de edificações, eu estudei numa escola técnica federal, que um ensino maravilhoso, né? Ainda hoje eu tenho muito proximidade com a escola, e terminei vindo embora para São Paulo nesse objetivo de conquistar um espaço
na moda. E aqui foi muito complicado nesse universo da moda, porque foram tantas portadas que eu precisei recalcular de alguma forma o caminho, né? Mas ainda assim eu trabalhei por 15 anos aqui com moda, eu era assistente de um estilista muito querido chamado Pedrinho Fernandes, e era um estilista que fazia roupa de noivas, né? Então também aquele lugar forjou de alguma forma, né, o meu olhar de estética. E aí fiquei lá no Pedrinho por um tempo, mas eu já tinha um entendimento de que era importante eu galgar uma outra direção, né? Até por uma questão de criar ali uma estrutura, né, que fosse mais confortável. E um dia na porta da loja passou uma moça muito bonita, uma negra linda. Ela era modelo, essa menina. Então, em algum momento a beleza dela me chamou a atenção, em outro momento ela estava com uma pasta, e essa pasta tinha projetos de arquitetura, né? E eu já conseguia ler isso, então ali foi um convite para olhar para aquela moça. E aí era o meu horário de almoço e eu tinha tempo. E eu segui essa moça. Que legal. Assim. E essa moça foi me deixar na frente da escola de onde eu estudei. Porque eu tinha a curiosidade de saber se tinha um curso de arquitetura ali perto daquela região que eu trabalhava. E no final ela me levou numa escola chamada ETEC Carlos de Campos, que é uma escola que tem um curso de design de interiores, e ela me levou nesse lugar, sim, foi aleatório, né? Você não abordou. Não, ela eu só te levou segui, sem saber, eu Gente, segui ela e fui você ver. Aí eu falei, eu vou ver onde ela vai entrar, lá é a escola. E fui atrás. Só que o que era de especial era o segundo dia das inscrições para o vestibulinho dessa escola, que era uma escola de design de interiores gratuita. No outro dia eu voltei e fiz a inscrição para estudar na escola. Então, assim, a vida conduziu aquilo, sabe? Quantas pessoas você vê no dia a dia que você fala, nossa, que pessoa interessante, que pessoa bonita. Vou seguir a pessoa, né? Vou seguir ela. Não! Não. Ali teve uma Se eu não seguisse essa moça, eu não saberia nunca que aquela escola, naquele dia, tinha abrido as inscrições para o vestibulinho. Sim. Então, essa menina foi me deixar especialmente nesse dia. E aí, fiz o vestibulinho, passei. E era importante falar dessa escola, porque essa escola, ela é gratuita, né? E eu não tinha grana naquele momento para fazer esse curso, nem para fazer arquitetura, nem para fazer moda, que era o meu objetivo primário, né? Vim para São Paulo estudar moda, não tinha, e descobri essa escola que era de graça. E ali eu me encontrei, né? Foram 1 ano e meio de curso, um curso que mudou. Eu tinha uma certa insegurança, porque eu tinha um medo de voltar para o Piauí, eu não queria voltar, então eu tinha medo de dar errado, né? E eu lembro que nesse período eu trabalhava num lugar muito complexo, assim, o patrão que eu tinha, ele abusava, e aí ele fazia uma lavagem cerebral do tipo, olha, tem que ficar aqui, porque se você for para outro lugar, as pessoas não vão querer que você trabalhe nesse lugar. Então, sempre tinha uma pressão, há um salário muito baixo, então tinha meses que não sobrava 10 centavos para comer um pão, só para você entender, né, como era difícil. E ter feito o curso de design de interiores me deu coragem mesmo de enfrentar aquela vida. E dizer assim, olha, eu tô aqui há 4 anos, porque eu estava há 4 anos naquele lugar. E eu entendi, eu vou sair desse lugar, não vou mais ficar. Se tiver que ir embora pro Piauí, eu volto pro Piauí, não tem problema. Mudança. Mas eu volto decoradora. Então, é importante dizer que o medo atrapalha, às vezes, esse nosso impulso, essa mudança de rota da vida, sabe? De conduzir a vida mesmo. Sim, uma curiosidade, você chegou a falar com essa moça, a dizer pra... Nunca falei. Como é que você soube que ela era modelo? Porque na escola, posteriormente, os professores... Eu cheguei a mostrar para os professores ela, né? A falar dela. E os professores diziam que ela era uma modelo, europeia, internacional, inclusive. Era uma modelo famosa.
E que interessante o caminho de vocês se cruzarem. Ela era da moda, fazendo Sim. edificações, não sei se eu posso falar assim. Design de interiores. E você trocando também Sim. de profissão. Você trabalhava na moda indo para o outro lado. Talvez né? essa moça nem saiba dessa história. Não assim, deve saber, Não, não. sabe, ela não sabe Até como ela porque mudou minha tudo vida. bem, Tudo né? bem, Tudo bem, talvez. É isso mesmo. E aí eu fiz esse curso de design de interiores e ao mesmo tempo continuava trabalhando lá na Rua das Noivas, porque eu trabalhava na Rua das Noivas. Aqui no... Na São Caetano. Trabalhei lá 15 anos. E aí terminei esse curso, não tinha grana ainda para fazer um curso superior, porque para mim só daria uma escola particular, uma pública seria impossível, né, por não ser de São Paulo, por não ter um apoio. E aí eu fiz outro curso técnico. Então eu tenho 3 cursos técnicos. O de edificações, que eu fiz no Piauí, depois eu fiz design de interiores e depois eu fiz um outro curso de design de móveis. Então, vejam, eu dominava a área, eu tinha o conhecimento, eu só não tinha ainda a formação. E paralelo ao meu trabalho lá com as noivas, na Rua das Noivas, eu comecei a atender clientes fazendo projeto de design de interiores. E aí eu fui juntando uma grana, guardei um dinheiro, mudei de loja, que foi muito melhor para mim, eu podia ter mudado antes. E aí as coisas começaram de alguma forma a acontecer, porque eu consegui juntar uma grana e fazer a minha primeira graduação, né? Que é um curso de tecnologia em design de interiores. Que ano foi isso? Por volta de 2016, eu acho que foi isso, por volta de 2016, né? E aí, depois disso, segui fazendo ali a faculdade. Eu lembro que logo que eu entrei na faculdade, uma professora... Eu desenho muito bem, modéstia à parte, né? Mas uma professora, ela dessa escola, ela entendeu que eu tinha ali uma capacidade de ensinar, eu tinha uma facilidade para ensinar as pessoas. E aí ela me ofereceu um contrato temporário para trabalhar no Senac, dando aula de ilustração e perspectiva, que era uma coisa que eu dominava muito, por uma dificuldade de professores para dar aula nessas disciplinas específicas. E aí eu lembro que eu comecei a criar um laço, criar uma proximidade com o Senac, mas como professora convidada, não como professora efetiva, né? Que logo depois, de alguma forma, a gente foi aproximando os laços e aí o Senac me contratou efetivamente para trabalhar lá, que foi um lugar também que eu fiquei por volta de uns 12 anos. Tá? Hoje não estou mais no Senac, mas eu tenho uma história com essa instituição, que é uma instituição linda de trabalhar. Né? Fiquei no Senac por um tempo e ali o Senac foi uma porta também para conhecer outras pessoas, uma porta também para entender do mercado, uma porta para ter contato com os alunos, né? Essa coisa de forjar esse entendimento, né, do espírito, né, do professor, da pessoa que vai compartilhar conhecimento. Aí terminei a primeira formação, que era em design de interiores, e entendi que era importante fazer o curso de arquitetura. Aí eu entrei na segunda formação, eu fui para a segunda graduação. Que coragem! Que aí era o curso de arquitetura, fiquei ali por um tempo fazendo esse curso e concomitante a isso... Eu falo porque quando a gente termina a graduação, que todos os quer dias se ver livre, você né? fala, eu até vou fazer uma pós, porque eu sei que são 2 dias, mas ela foi enfrentar um que ela continuaria indo de segunda a sexta, porque naquela época não tinha nada de online, isso não. Mesmo. E eu tinha um sentimento, assim, porque eu tinha feito edificações com um grupo de colegas e a gente tinha muita proximidade, mas eram tempos diferentes, não tinha WhatsApp, então a gente só se falava uma vez na vida por telefone, né? Não é como hoje. Hoje eu falo com eles todos os dias, né? Mas aí eu tinha uma ansiedade, porque eles já tinham terminado as suas formações superiores e eu ainda estava galgando. Então eu criei um sentimento de que eu precisava acelerar a coisa, sabe? Então isso criou uma motivação para fazer muito mais pós-graduação. Então eu fiquei lá 5 anos fazendo o curso de arquitetura, entendi que eu estava
atrasada, e aí olha a loucura. Eu tenho 5 pós-graduações depois da graduação. Né? Porque tinham assuntos que me interessavam de alguma forma e eu queria passar por todos aqueles lugares. Então, depois da graduação, a minha primeira pós-graduação, eu fiz uma pós em arquitetura comercial, que é um curso que me abriu portas. Depois eu dei aula por conta dessa especialização. Eu dei aula em todas as capitais do Brasil. Que eu dava aula para arquitetos, né, e designers de interiores, falando especificamente dessa minha experiência de ter trabalhado em loja e de como se projetava um espaço de loja. Ensino à distância ou Não, presencial? eu viajava para toda... eu ficava sexta, sábado e domingo dando aula fora. Então, eu conheci todas as capitais. E como foi essa experiência? Eu fiz uma pós-graduação junta com essa minha primeira pós-graduação, que foi do Senac. E fazendo a pós-graduação, que era uma formação muito específica, surgiu o convite para eu dar aula nessa pós-graduação, que eu fiquei lá por uns 4 a 5 anos. Hoje não estou mais nessa instituição, que é uma instituição do Goiás. Mas foi bom enquanto durou. Foi muito proveitoso ter passado por aqueles lugares, ter conhecido aquelas pessoas das quais eu tive esse contato, porque além da arquitetura comercial, eu tenho uma outra especialidade em lighting design, né? Então eu sou especialista em iluminação. Eu faço tanto no meu escritório projetos de iluminação, quanto eu dou aula. Quando eu fiz esse curso, o objetivo era acadêmico. Era aprender para ensinar, porque eu via que tinha um problema com o ensino, e ainda hoje tem um problema com o ensino de iluminação nos cursos de arquitetura e design de interiores. Então eu fui ali naquela brecha, e como eu pensei, tinha mesmo um problema, e o fato de eu conhecer esse assunto e fazer design de interiores me abriu muitas portas, né? A impressão que dá é que ela estava ali naquele momento certo para identificar, olha, tá faltando isso aqui no mercado. Eu ia galgando. Tem uma coisa do olhar mesmo. Tem uma coisa aqui que eu posso me especializar e me diferenciar. Eu ficava olhando o tempo todo isso para tentar me encaixar. E lighting designer era uma área que eu queria, né? Eu acho que é muito mais do que a questão acadêmica aqui. A gente vai ter que envolver a sua questão pessoal. Sim, sim. É aquela busca de preciso ser melhor. Preciso, porque o próprio entorno já solicitava. Nenhum lugar que eu entrei, que eu fui contratada, havia umas dificuldades. Eu cheguei em todos os lugares que eu quis chegar, tá? Só para deixar claro. Eu não duvido. Você tem eu sinto aqui uma grande força. Mas eu quero voltar naquele homem que falou para ela assim, olha, lá fora talvez não te tratem como eu te trato aqui. É melhor você ficar. Então, se desprender disso, não deixar isso te amarrar a ponto de você falar, você não vai me segurar, tem coisa lá fora, eu vou olhar muito mais como uma águia, porque eu vou achar a brecha, eu não sei que palavra a gente pode falar, a ausência de, para que eu supra e eu tenha o espaço que eu preciso para ninguém mais falar para mim. Lá fora é perigoso, viu? Fica quietinho quietinha aqui dentro. Mas olhando para esse homem depois do que passou, né? Esse homem também foi importante, né? Super porque importante até pra essa ele mudança. Forjou um pouco essa ideia de precisar transpor essa situação. Combinar. Você é dono de um estabelecimento, tem uma pessoa talentosa. É verdade. O que você vai fazer pra ficar tinha com ela? Porque ir embora dali, né? É verdade. É sobre isso mesmo. Acho que isso tinha um pouco dessa relação também. Eu era uma boa funcionária, ficava lá, fazia tudo que tinha que fazer. Então, para ele perder era muito ruim. Tem um olhar, inclusive, estratégico dele. Tem um olhar né, estratégico. Acredito que no que ele se pegou não foi tão legal, que ele poderia ter uma outra estratégia. Poderia ser mais sensível comigo, porque no final explorava, né? Que ele tinha.
Dentro do conhecimento dele, de que ele já fazia os anos dele ali na loja dele. Era o que ele tinha nas mãos dele. Então, amigo, esteja onde estiver, viu? Continua seguindo aí, que ela é quem ela é hoje, porque ela encontrou você na vida. É isso mesmo. Basta, né? E aí, depois da segunda pós-graduação, eu repeti a dose, surgiu uma outra versão dessa pós-graduação em Lighting Designer, e aí eu fiz de novo essa outra pós-graduação. Agora, no momento que eu já era professora dessa instituição, né? É a instituição que você trabalha atualmente? Não, já não estou mais nessa instituição. Tá. É uma instituição que convida os professores para dar aula em pós-graduação, sim, né? Sim. E aí eu senti ali uma necessidade de criar pesquisa, né? Da academia. Aí eu falei, eu acho que é a hora de começar a galgar um caminho pro mestrado, né? Que naquele momento era o mestrado. E aí eu visitei a USP por 2 anos. É o aluno visitante, não? Tem uma palavra? Aluno convidado, né? E aí visitei, conheci professores, conheci pessoas e inclusive fui apresentada às questões da cor. Eu fiz uma disciplina chamada Cor, Arquitetura e Cidade, e essa disciplina que me abriu o olhar para esse universo, né? Eu já tinha, de certa forma, um interesse nesse tema. Quando eu fui estudar iluminação, já tinha um objetivo, porque esses assuntos, eles dialogam, né? Então, tinha um pouquinho de interesse de fazer. Mas ali foi o início de entender que os assuntos da cor era, de certa forma, a abordagem que eu queria fazer como cientista, como pesquisadora. E aí eu fiz o mestrado lá na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Cláudia Garcia, querida, minha orientadora. A gente desenvolveu uma pesquisa sobre um estilista francês chamado Christian Lacroix, e que ele era um estilista maximalista, né? Ele é um estilista que ele mistura tudo e no final a resposta da roupa é aquela mistura que só ele faz, sabe? A roupa dele é excessiva. Ele beira o cafona, mas é tudo lindo, sabe? Então, há muitas formas, há muita renda, há muita cor. E aí eu pesquisei os processos cromáticos desse estilista chamado Christian Lacroix. E ali já tive um interesse nessa questão, não do minimalismo, mas do maximalismo, né? Sempre eu vou falar, eu falo de estéticas complexas, né? Porque a gente trabalha forma, trabalha cor, trabalha volume. Então, tem muitos elementos juntos que você precisa ter muita sensibilidade para controlar, para não cair assim num lugar pouco interessante, né? Eu diria assim. E aí terminei o mestrado. Durante o mestrado eu fiz uma outra pós-graduação, que era uma pós-graduação em licenciatura em educação. Né? Não para, estuda, uma faz licenciatura 2 ao mesmo tempo. em educação, porque eu não falei, mas eu agora já tinha um trabalho fixo, porque eu fui deixando as noivas, porque eu trabalhava como professora no Senac, e também depois eu fiz um concurso naquela escola que me acolheu, que eu estudei. Eu terminei fazendo um concurso lá e passei. Hoje eu sou professora dessa escola, eu estou lá há 12 anos, então essa escola, de certa forma, tem uma história interessante na minha vida, que ela vai forjar, né, todos esses meus posicionamentos e situações de sobrevivência mesmo, né? E aí terminei o mestrado, eu já estava estabelecida ali nesses lugares. Depois fiz uma licenciatura em artes e terminei depois me preparando, me organizando para fazer o doutorado, né? E aí foi quando, no final de 2019, na verdade, eu prestei o processo do doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e aí eu fui aceita,
entrei ali no ano da pandemia, né? Uau. Porque foi um pouco difícil naquele início, porque eu não consegui acesso ao meu objeto de pesquisa, obviamente. E aí estou nesse processo do doutorado. E essa é uma história. E eu tenho um escritório chamado Josi Benegatti Lighting Architecture, que eu faço projetos de design de interiores, projetos de iluminação, consultorias de cor. E tenho uma carreira acadêmica também, né? Hoje eu faço pesquisas das mais diversas no que envolve, obviamente, a cor e a luz. Para a gente entender um pouquinho, Josi, como é que é esse conhecimento da cor e da luz, como é que você coloca isso na prática? O que isso te ajuda? Bom, eu uso esse conhecimento tanto no escritório, né, porque eu aplico isso, mas também eu tenho desenvolvido num sentido de desconstruir o imaginário que a gente tem sobre esses assuntos nas escolas. E assim, só para vocês terem uma ideia sobre a cor na arquitetura e no design de interiores, a gente não tem nenhum livro. Nossa. Nenhum livro em língua portuguesa. Sim. Tudo que a gente tem é em língua inglesa. Então, fazendo agora o doutorado, eu acho que eu traduzi perto de 116 livros de língua inglesa para poder chegar num lugar próprio da arquitetura e do design de interiores. Porque toda abordagem que a gente faz da cor é numa visão fisicista, que vai dizer que a cor é luz, né? Mas há ciências que vão dizer que não é essa não é a resposta. Então a cor tem muitos conceitos que podem dizer o que ela é, mas depende do ponto de vista de cada área. Então existe um entendimento do que é cor na física, existe um entendimento do que é cor no design gráfico, na arquitetura, no design de interiores, no marketing. Então, para cada área, não é a mesma teoria da cor, ao meu ver. Pelo menos é isso que eu tenho entendido. E aí eu estou escrevendo a tese e ela tem essa relação de contar, de criar uma fundamentação para uma forma própria da cor no design de interiores, que vai perceber a luz, a textura, as pessoas, a psicologia, e a gente passa por muitos lugares para poder definir a paleta cromática do espaço. Muito profundo, né? Interessante, é algo que não é do nosso dia a dia, da nossa vivência. Inclusive, a gente tem pouquíssimos pesquisadores dos assuntos da cor. É difícil. No Brasil, a gente não tem grupos de pesquisa, a gente não tem financiamento, então é complexo, mas é um assunto complexo e muito motivador ao mesmo tempo, sabe? E é mais, né, um momento em que ela olha e descobre que tá faltando aqui. É isso E é mesmo. aqui que eu vou me encaixar. É isso. Tudo bem. Percebi que o valor que você dá a toda essa construção profissional e acadêmica é grande. Você gosta de falar sobre isso. Gosto. E é lindo, porque eu tô na sua frente. Eu consigo ver o brilho no seu olhar. E o que eu sinto dessa sua energia, você é uma pessoa incrível. Eu tô com uma emoção, ai, quero saber mais. Você tá vendo meu olhar, né? Sei. Mas eu acho que a gente tem que ir para aquele outro assunto tão importante, né? De toda essa parte que parece linda, porque foram conquistas maravilhosas, mas tem a parte de que isso não foi fácil. Não, nunca que você foi. viveu muita coisa, passou e escutou, e ela é uma pessoa que percebe muito olhares, eu sei. E aí? Porque, ó, a gente quer procurar que a vida seja o mais leve possível. E quando a gente conquista, é uma garra, é uma luta.
E que hora que Josi para, respira, olha para tudo isso e tem aquele tempo de descanso, de recuperar. Como é que você processa tudo isso? Na verdade, Josi nunca parou. Josi não para. Josi não para. Porque Josi recebeu as negativas e com a mesma elegância Josi dava a voltinha, rodava e fazia acontecer de uma outra forma. Porque se eu não conseguia aqui, eu conseguia aqui. Então eu nunca fui uma pessoa de aguardar. Você não olhava muito tempo aquilo? Eu não ficava me martirizando que não deu certo. E como gerar essa técnica? Porque nem é todo mundo que consegue. Eu planejo rotas. Eu sou calculista nesse sentido. Então quem planeja não perde tempo em lamentar o Não, eu não tinha tempo para lamentação. Não existia. Eu acho uma dica... É lógico, gente, que as pessoas são diferentes. É claro. E que tem gente que precisa desse momento de recuperação de energia, que também pode levar a gente para uma... então nada mais vai dar certo, é melhor ficar quieto. De alguma forma... Tem essas como fala? Esses desfechos. É muito engraçado, Vanessa. De alguma forma, quando eu visitei a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo num primeiro momento, a faculdade não foi receptiva comigo, a ponto de tem aulas que eu deixei de assistir porque a faculdade me boicotava um pouco. Então, não me queriam. Aquele lugar não era para mim naquele momento. Tá? Porque hoje a gente tem discussões, a própria discussão da transexualidade é muito aberta, mas eu já era muito afeminada e a universidade não me queria naquele momento, naquele lugar. Mas eu dei uma volta, fui lá para a faculdade de artes, né? Na verdade, eu fui para a IASH, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, porque foi o lugar que me recebeu, me acolheu. E fiz o mestrado lá, mas já ali com o farol me preparando para voltar. E quando eu voltei da segunda vez para a Faculdade de Arquitetura, era um outro momento e a receptividade foi outra. Mas eu recebi essa negativa da... Você recebeu isso em muitos lugares, muitas gente. Muitas vezes. E às vezes, como eu não sei por que as negativas acontecem, que às vezes é porque eu existo, né? Eu não perco muito tempo tentando explicar. Então eu pulo para outro lado. É como a história da moda, né? A moda eu investi em algum momento, mas quando eu entendi que não deu certo, logo eu fiz a transição e pulei para arquitetura, que eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Olha, eu tenho a impressão que nós temos uma especialista em estratégia aqui, porque veja, ela recalcula e vai dando todo certo, né? E mesmo que não desse várias sequências, ela continuaria recalculando. Essa dedicação, essa força, essa procura impressionante, eu fico encantada. Eu tenho uma história assim que é uma... Eu estudei numa faculdade e essa faculdade, as pessoas diziam pra mim, primeiro, foi uma motivação até pra estudar, que no primeiro momento falou, Josi, você é muito boa, mas a gente não tem como te contratar agora porque você ainda não é especialista. Então tá bom, vou fazer a especialização. E aí fui fazer a especialização. Terminei fazendo a especialização e aí voltei lá e falei, olha, terminei a especialização. A gente não consegue, porque agora precisa de mestrado. Aí eu falei, é a condicionante? É a condição? É a condição. Então tá bom, vou fazer mestrado. Aí terminei o mestrado, né? E aí depois do mestrado fui bater na porta e não tinha condicionante certa. No final, a escola nunca me quis e criou esses subterfúgios para não me dizer que não me queriam naquele lugar, né? E aí, o tempo passou e outras coisas aconteceram incríveis e hoje eu não tenho interesse nenhum nesse lugar. Eu tenho uma dúvida. É assim, você acha que a autoestima, ela foi importante para o seu processo? E a pergunta é, eu sei a mulher inteligente que eu sou, pouco me importa a forma como essa outra pessoa está me olhando. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Eu acho sempre teve autoestima? Não? Como isso foi construído em você? Isso é uma dúvida aqui. Lá atrás tinha mais autoestima. Em algum momento eu perdi essa autoestima, porque estava para além. Mas tem um momento que não é só autoestima, que eu preciso de contatos. Eu preciso conversar com pessoas. Eu preciso
ter acesso a essas pessoas. Então, hoje, para mim, as coisas acontecem muito mais porque eu tenho acesso às pessoas do que pela minha autoestima, porque ela é muito mais baixa hoje do que foi lá no passado. Eu era mais agressiva, no sentido de hoje eu sou muito menos. Então... Porque quando você conta, desculpa, eu tenho a impressão que tem uma autoconfiança. Porque a visão daqui é, vivenciei aquela... aqui não... Você sabendo lá dentro que é por um preconceito. Sim. E você não tá bom, eu vou lá fazer o curso. Então, assim, o que era isso que tava aí dentro? Uma autoconfiança, uma... Mas eu desisto das coisas também, porque eu investi 6 anos da minha vida nesse lugar e a oportunidade nunca surgiu, mas aí se outra oportunidade aconteceu em outro lugar, eu vou agarrar essa oportunidade. Então a gente precisa, às vezes a gente foca a energia nesse lugar e aí você passa a vida focada naquele lugar, inclusive no sentido de se frustrar porque aquele lugar não é uma frustração porque aquele lugar não me pegou para dar aula. Hoje eu não transformei nisso, é só um fato que aconteceu na minha vida. Sim. Que eu sei que eu nem trabalhei e nem vou trabalhar, porque nunca vão me colocar naquele lugar, né? Mas eu consegui chegar em lugares que são para muito além desse lugar que eu queria estar, tá? E que aí já teve um movimento para além dessa autoestima, que foi contato mesmo. Eu fui conhecendo pessoas, eu fui dando palestras aqui, falando de um assunto ali, e as pessoas viram o meu trabalho de pesquisa sobre o assunto da cor no design de interiores, sobre design de interiores. E aí, esse meu entendimento sobre o assunto é que me levou para esses lugares importantes. Network, exatamente. Estratégia ali. Gente, então, mas você chegou com o seu próprio esforço e trabalho. Sim. E nesse caso que eles te pediram algumas coisas e você foi desenvolvendo, você fez para você, né? Você pensou que estava fazendo ali para eles, né? Mas você estava fazendo para você. Isso. E é isso, te preparou para muito mais, né? Eu acho que não foi um tempo perdido, foi importante. De jeito nenhum. E você é ousada também, né? Sou abusada. Ousada e abusada. Eu acho que sou, isso eu tenho certeza. Porque eu debocho um pouco também, às vezes. Ao mesmo tempo que eu fico triste, mas essa tristeza, ela não me para no sentido de não transgredir e não entrei aqui, eu vou entrar aqui em outro lugar. O lugar onde eu trabalho hoje, que eu sou funcionária pública, eu fiz concurso por 10 anos. Todo mundo faz, assim, 2 anos de concurso e entra. Eu fiz 10 anos de concurso. Nos últimos concursos, elas não tinham mais... Porque foram minhas professoras, elas me conheciam. Mas elas não tinham mais... como dizer por que elas estavam me reprovando. Você acredita que elas te reprovaram por preconceito? Mas o mais puro, elas não me queriam naquele lugar. Mas eu dei uma volta, entrei por outro lugar. Quando elas me viram, eu já estava lá sentadinho olhando para elas. Entende? Porque hoje são minhas amigas, colegas de trabalho, tá tudo certo. Mas elas não me queriam naquele lugar, não. Não naquele momento que eu tentei. E elas tinham esse poder de boicotar? Tinham, porque elas eram a banca avaliadora, elas reprovavam. Me reprovaram muitas vezes. Deus. Sem justificativa, às vezes. Sabe, Beth, eu sou uma pessoa que sempre acho que tô atrapalhando e incomodando. Sabe quando você chega num lugar e fala, meu Deus, eu falei alguma coisa, fiz alguma coisa... Você... E aí, quando eu cheguei aquele dia na clínica, eu vou tomar a liberdade de contar como nós nos conhecemos. Ela estava sentada, eu falei, eu vou sentar lá do lado, posso atrapalhar a pessoa, né? Mas eu falei, não tem outro lugar pra eu sentar, eu vou ter que sentar lá e vou atrapalhar ela, paciência. E aí foi, eu acho que a gente, aí eu virei, já fui falando com ela, oi, tudo bem? Aí chegou a Vanessa, nos abraçou, e isso abriu a possibilidade de continuarmos conversando. Porque Vanessa... Beijo, Vanessa, nossa nutricionista. Linda, ela com certeza está assistindo. E aí eu queria lembrar, a gente não falou de Páscoa com ela, e aí aquela coisa, né? A gente se vê daqui a pouco. Eu sigo firme e forte. Firme e forte. Eu dei uma roll com a Páscoa. Uma pisada no tomate, né? A nossa nutricionista. E aí nós conversamos porque ela ainda ia entrar, preparar, para que depois pudéssemos acionar. Aí conversamos, falamos sobre a instituição que eu trabalhei, que ela trabalha atualmente, isso conectou ali as histórias, subimos, ela ia para uma consulta, eu ia para outra, e tchau, trocamos o Insta,
E eu já tava na mente. Eu já convidei ali na recepção, não foi? Foi. Foi muito rápido. Eu bati o olho e falei, Trocamos vai telefones. lá. Foi o telefone, não foi? Não, o Insta você me passou também. Foi o Insta. Foi o Insta. Ah, foi o Insta e pelo Insta eu te passei o telefone. Mas né, geralmente ali foi já só. tava. E aí eu saí em um horário, Josi saiu em outro. E cada uma foi pra sua vida. A gente nem se cruzou depois lá dentro. Aí eu passei no Sesc Consolação, lá perto de casa, assisti uma peça teatral. E aí eu tô chegando perto de casa, no restaurante, quem tá lá dentro? Josi. Eu falei, não. Aí eu já levantei a mão e falei assim, Josi, desculpa, eu não estou te seguindo. Lembra disso? É verdade. E ela falou, eu também não. Começou uma chuva, como é que a gente chama? Torrencial. Sentamos, vamos ter que ficar aqui. Foi quando eu falei mais do canal e falei, agora, será que a gente tem dúvida de que temos que dar continuidade a isso? E aí descobri que ela mora, e morou a vida toda aí, 18 anos, na rua de trás. No mesmo quarteirão, na verdade, a gente mora. E com certeza nos cruzamos, mas não nos cumprimentamos. É verdade. Tanto que na semana seguinte, nos cruzamos bem na esquininha, que eu tenho certeza que nós já tínhamos ali cruzado, porque eu moro lá 16, você é 18. Mas é o que eu penso, né? Quando é pra ser, é pra ser. E aí conversamos, falamos dos produtos naturais, né? Ah, tem que te levar em tal lugar, já cobrei ela antes da gravação, tem que me levar. E aí, nesse meio tempo, na correria, as aulas e o meu trabalho também, que eu acordo bastante bem cedo, a gente acabou não se cruzando de novo. O que eu achei ótimo, porque eu ia acabar pedindo pra você contar, né, a tua história, que eu não conheço ela inteira. E essa história, eu acho que ela é um pouco motivadora. Os alunos sempre fazem uma festa, porque é muito engraçado o olhar do aluno quando ele me recebe, que ele não me compreende direito, e aí eu acho que há um... O que há um significa? preconceito, há um preconceito quando me O vê, que você sente né? que não me compreende como? Não é assim, não. Há um preconceito, né? Quando eu entro em sala de aula, sempre há um entendimento do aluno que eu sou menor do que sou. E aí, talvez ele desdenhe num primeiro momento, até eu fazer essa apresentação que eu conto a minha história. E aí eu ganho todas as turmas. A única relação que eu posso fazer, que eu também, né, muitos anos trabalhando em faculdade, foi que eu, quando comecei, por ser muito nova, e aparentar, né, mais nova ainda, eu recebi essa manifestação. Não, você é uma aluna brincando, você não é uma professora. Isso foi no meu primeiro dia de aula. E aí eu sou a professora, eu não sabia nem como que eu provo isso. E esse aluno, ele saiu da sala, ele foi chamar a coordenadora para que ela viesse e confirmasse isso. Então esse é o único próximo, e eu te falo, não chega nem aos pés de tudo que você já enfrentou, por favor. Eu meço nos olhares, então o aluno, ele nunca me contraria, ele não me diz nada, mas eles agem, eles têm atitudes. Quando ele chegou com ela, quando ele chegou com ela, eu me dei conta, ela olhou pra eles e falou, gente, é a professora sim, e ela vai se apresentar e vocês aguardem. Então foi um único momento, aí eu entendi que eu já tinha que chegar já explicando quem eu era, as minhas formações, que isso ia fazer com que eles parassem. Ah, então tá, né? Porque é difícil no começo pra mim, e você não é no começo, não aparentemente será sempre. Será e depende sempre, da forma como você vê isso. Se eu não chegar... Porque pós a minha apresentação, eu faço uma apresentação dos alunos. Então, se eu pedir essa apresentação antes de me apresentar, é uma negação. Eles apresentam com deboche, não querem falar. Então, eu preciso me apresentar, aí eles entendem o meu trabalho, o que eu faço, e aí eu tenho a sala aos meus pés. Mas se eu não faço antes, eu não tenho. Eu já fiz esse comparativo, eu faço pra ver como isso vai acontecer. Sabe, eu tento entender, é muito difícil, porque quando eu olho pro outro, eu vejo um ser humano. Sim. E eu queria saber como é que é essa sensação. Eu não queria saber, não quero saber qual é. Mas é impressionante, né? E você conta sorrindo. Você não conta com uma raiva que é teu direito ter. Não tô falando dos alunos agora não, porque são todos os espaços que você vai. São todos os espaços. Eu sei. E é impressionante, né? Quando é que a gente vai mudar isso? Quando é que as pessoas vão olhar para as outras e verem as suas almas muito mais do que qualquer outra coisa? Porque nós somos seres humanos e todo mundo tá em suas buscas. E as trocas são fundamentais. Sim.
E eu desejo que essa segurança que eu sinto daqui, que eu sinto, você fala da autoestima, mas assim, eu sinto, você brilha. E não é só porque você passou um brilho, Sei, que ficou lindo, no roxinho, inclusive, né? mas porque você brilha naturalmente, você tem um sorriso lindo. E eu fico Obrigado. muito feliz de ter chego no horário aquele dia. É chego mesmo, Beth? A minha pedagoga aqui, acho que tá certo, né? Porque Chegado. foi e é importante pra mim conhecer você, as suas histórias, e eu quero saber muito mais em detalhes, Claro. né, no decorrer, porque é impressionante, é sério, gente, a energia que eu tô sentindo dela daqui, o sorriso dela, e ela conta sorrindo coisas que não são legais Não, na não vida são. de uma pessoa que sofre preconceito. E me parece, sim, daqui uma questão de tão bem resolvida, que eu desejo ter um pouco disso daqui. Essa sensação, não sei o que é que a Beth sente daqui, mas eu gosto de falar o que eu sinto, Sim. né? Eu desejo ter isso que eu vejo aqui na minha frente, dentro de mim, um pouco mais. Mas, Vanessa, essa motivação tem um pouco de... Ela é para sobreviver. Se eu sofresse mais do que já sofro pelas questões da vida, não faria nada, porque eu ia sofrer, ia ficar amargurada, triste, nada ia acontecer. Então, tem hora que eu preciso deixar as coisas aqui do lado e focar em outros lados. Então, eu tenho um pouco essa capacidade, eu diria assim, de deixar as coisas pro lado e focar em outros interesses e fazer as coisas acontecerem de alguma forma. Mas nada é fácil, tá? Tudo é um movimento sempre constante. E são decisões. Às vezes, né? 2 vezes eu preciso fazer, 3 vezes, 4 vezes, mas se eu quero, eu faço. Uma hora dá certo. Eu ia dizer que são escolhas, né? Você Sim. poderia escolher ficar ali com aquela primeira pessoa com quem você trabalhou, mas você contando, você não veio para cá, para São Não, Paulo, pra para isso. trabalhar numa loja de noivas e ficar ali recebendo migalhas da Sim. pessoa, né? E é interessante você saber, você dizer, eu sei que vai ser sempre assim. Então, assim, você mata um leão por dia e vai Sim. continuar matando até indefinidamente, ou sabe-se lá quanto tempo, né? Mas você escolheu que você quer Sim. assim, não quer ter a vida medíocre, que você Não. seria reduzida caso você acreditasse naquilo que as pessoas te colocassem ali, né? Aquele falou isso, aquela professora não quis, aquela outra pessoa não me quis lá, e você sabia disso, mas você falou, não, eu vou conquistar esse lugar, e nessa conquista você cresceu, independente das pessoas que estavam do seu lado, né? Vendo, eu acredito que olhando para trás, você vê o quanto você foi vitoriosa, Sim. mas até chegar a isso, você não tinha certeza que ia chegar, Não né? tinha certeza. Minha adolescência foi de muitas incertezas. Eu acho que minha adolescência foi a mais difícil, porque era o período quando eu não sabia o que seria na condição, porque já me entendia, já sabia o que se passava dentro de mim, mas eu não podia externar aquilo. Então era muito complicado. Depois que a gente foi ajustando a vida, foi se arrumando, sabe? E aí a questão do outro aceitar ou não é um problema até dela, não é nem meu. Mas a adolescência foi mais difícil, porque não tinha um entendimento do que ia virar isso. Olha que interessante, eu falei aquela hora de autoestima, agora eu vou falar de um outro aspecto que eu acho que esse deve ser o que se encaixa mais, porque você vê que eu tô aqui tentando descobrir. Autoconhecimento. Faz mais sentido então agora? Talvez, sim. Mas você levanta esses pontos e eu fui fazendo e eu não tinha um entendimento claro disso também, tá? De ter essas... Porque quando você fala que tinha certeza, isso movimenta. Eu tinha certeza. Tinha certeza que eu tinha que estudar para mudar a minha realidade, que era uma realidade difícil. Eu sabia que não tinha outro lugar. E eu sabia o que eu estava me tornando. Sim, isso eu sabia. Encontrei, estava me incomodando aqui. Muito interessante. Isso eu sabia. Eu não tinha outro caminho que eu fizesse. Não era dentro de uma loja trabalhando para ganhar dinheiro, que não era ali. Era no intelectual, era no acadêmico, era para além disso. Isso. Então imagine, na situação, os preconceitos vividos, e ainda assim não saber qual o caminho, aí sim a pessoa se prende no medo que você citou, né? E ela não consegue se libertar. Então achamos aí um dos aspectos, né?
que não vão trazer toda a leveza, isso tem a ver com as decisões diárias, os hábitos que você foi gerando, de cada um a vida também, de cada né? um. O dia a dia de cada um. Mas o autoconhecimento te ajuda. Sim. Por favor. Eu acho que é isso, que é a coisa de se entender e pelo menos focar, criar objetivos, de planejar esses objetivos, né? E você imagina, porque tem que entender também que tem uma questão do tempo. Eu sabia que não era em 2 meses que eu ia resolver, que eu ia passar no concurso. Mas eu precisava estudar, porque se era em 6 meses, se era em 12 meses, se era em 2 anos, uma hora esse esforço do estudar ia fazer diferença lá na frente. Então tinha uma paciência também do tempo. Exato. De entender que aquilo ia se dar em um tempo que eu não tinha esse controle, mas que ele aconteceria. Eu galgava um pouco assim. Eu vejo maturidade aqui também, bem claro pra mim. É uma maturidade, talvez, não sei se era essa sensação que você tinha. Se você se comparasse com as outras pessoas que estavam ao seu redor, você estava ali, no seu olhar pra vida, e essa maturidade te ajudou também. É o que eu acredito. Provavelmente sim. Mas eu já, desde muito pequena, eu já entendi que tinha ali uma maturidade, um olhar até pra sobreviver mesmo, pra existir. Porque senão eu já tinha me perdido numa esquina da vida. Se nós tivermos pessoas trans assistindo, que dica você daria? Digamos que essa pessoa está naquele momento da sua adolescência, se descobrindo, tentando entender, e de tudo que você viveu até aqui. Eu acho importantíssima essa pergunta, né? Tem alguma dica que você daria para o que fazer, para o que pensar? Porque você é um case de sucesso. Você fala, eu uso o case na aula, mas é um case de sucesso. E todo mundo pode ser um case de sucesso, desde que... É uma forma que eu penso, gente. Desde que você crie uma estratégia para aquilo que você deseja e tenha paciência. Agora eu vou acrescentar no meu discurso eu acho isso. que tem relação, Vanessa, com a paciência. Sim. Mas não é ter paciência e ficar numa inércia. Não. É ter a paciência que as coisas vão acontecer e se preparar para que elas aconteçam. Porque também pode chegar e você não está preparada para que aconteça, sabe? Porque também se a oportunidade se abre e você não tem capacidade para ficar naquele lugar, você perde. Eu tenho várias amigas que entraram em lugares e não ficaram um mês porque elas não estavam preparadas para aquele lugar. Então, eu acho que tem a ver com esse autoconhecimento, com essa preparação interna que está para além do que a gente consegue, às vezes, visualizar assim tão facilmente, tão objetivamente. Sim. Tá? Então, a dica? A dica é que olhe lá na frente, que tenha paciência mesmo para as coisas que virão. Paciência e preparação. Que se prepare para aquilo. Eu quero ser uma estilista famosa, mas eu não faço nada para ser uma estilista famosa. Não vai acontecer. Então, eu entendo que a gente precisa, lá de pequenininha, preparar as coisas, preparar um caminho para que as coisas aconteçam. E aí isso vai envolver tudo isso que a gente está conversando, de autoestima, de paciência, de preparo, de autoconhecimento. Então, é tudo envolvido, é uma salada mista. E tem um outro aspecto que veio aqui, a gente já está, para finalizar, mas acredito que essa questão de olhar positivamente para. Sim. Você pode me dizer que é natural para você ou você teve que lutar bastante para tirar os pensamentos negativos que envolviam, dizendo que não vai dar certo, até crenças limitantes que a gente tem, né? A Beth tem um vídeo, inclusive, no canal que fala de crenças limitantes. A gente vai colocar nos cards. E você acredita que isso também te ajudou? Eu acredito. Eu tinha muitos pensamentos negativos, eu não tinha era tempo para eles. Que bom. Porque ela se ocupava... Sim, eu me ocupava em estudar. Entende? Eu me preparava para o que ia chegar. Porque eles vêm e eles já vêm dizendo que você não vai conseguir, né? Mas eu nunca tive tempo para isso, porque eu entendia que em algum momento aquele curso de lighting designer, aquele curso de arquitetura comercial ia mudar a minha vida, como mudou. Em cada momento uma coisa foi sendo usada e mudou em algum momento. Eu acho que tem isso. Às vezes a gente quer, mas a gente não prepara o universo para
para as coisas acontecerem. Então, acho que tem que preparar. Acho que é o que eu poderia dizer, assim, dar uma dica. Prepare-se, né? Prepare-se para o que vem. Muito interessante. Eu tô de um jeito que eu mandava... Eu pedia para chamar eu não vou falar nome de marca, não. Uma alimentação para nós. Ficaríamos mais umas 3 horas aqui, hein, Aline? Que delícia falar com você, Josi. É impressionante. Obrigado, eu agradeço. Quer deixar alguma mensagem final antes da Beth fazer os comentários? Eu tenho sempre uma fala que me acompanha de longa data, que é muito simples. No final, dá tudo certo. Ai, que delícia! Muito obrigada. E muito obrigado, Vanessa Beth, pelo convite. Não, eu que agradeço. Josi, obrigada por disponibilizar o seu tempo, por trazer esse conhecimento. Parabéns pela sua persistência, pela sua força de vontade. Você estava falando, foi aí um aconselhamento para uma pessoa trans, mas esse aconselhamento serve para todas as pessoas. Quem quiser conseguir alguma coisa tem que trabalhar, tem que buscar o conhecimento, tem que se preparar para estar naquele lugar, né? E a sua persistência, fazer 10 anos um concurso, mas você queria aquilo e você estava atrás disso. Parabéns. Que dê tudo certo e que continue dando. E vai dar tudo certo porque você está nessa luta, né? Você trabalha para que a coisa aconteça. E a gente pede aí para que vocês façam as perguntas, interajam com a gente. A Josi vai responder as perguntas, caso tenha perguntas para ela e para a gente também. E compartilhem o vídeo se achar que esse conteúdo será importante para alguém que você conhece. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Josi, eu saio mais motivada. E foi você que gerou isso em mim aqui. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Namastê. Namastê.